Seu Zé, eu abri meu evangelho, no capítulo 6, Consolador Prometido, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei para o meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas, quando a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Quando o Evangelho cai sobre o Consolador Prometido, é, nós tenhamos aí, quem sabe, uma ou duas interpretações que eu posso, talvez, arranhar. Talvez na época onde Jesus falou essa passagem, né, e até um tempo depois, tenha se entendido ou compreendido ou até é, acreditado que seria mais um Messias, seria uma vinda física. Mas com os séculos passando e com a vinda de Kardec e outras e seus livros, né, e suas conversas com os espíritos, ficou evidenciado que seria o Evangelho. A pergunta é: nós estaríamos ainda equivocados em relação ao Consolador? Mas, no entanto, nem todo mundo é espírita, é espiritualista. Há a crença entre os espíritas, espiritualistas, né, entre muitos outros estudiosos, que o Consolador seria o Evangelho. O Evangelho sendo dos Espíritos. Mas e aquele que não crê no que a doutrina espírita fala, ou em qualquer outra religião fala, ou até mesmo ah, no próprio Evangelho? Como ficaria guarida essa questão de receber o Consolador prometido? Fique à vontade, amigo. Muito interessante a vossa colocação. Muito interessante. Tudo equivale ao grau de consciência daquele que mergulha na ciência em pesquisa sensata das influências lógicas, filosóficas, doutrinárias e não menos lúcidas da suposta forma do molde em busca da espiritualização pela essência daquilo que diz ter fé. Consequentemente, as crenças não são visionárias, mas são missionárias para dentro. E a fé, além de ser raciocinada, ela não é mais mutilada mediante aos cosmezinhos dos desejos e vontades, dos desvairis, muitas das vezes chafurdados pelo um excesso de intelectualidade aonde a moral estipula o bem e a boa vontade. Nós, espíritos da falange de Exu, ou lanceiros de Maria,
Por mais que o nome é sugestivo, nós não temos qualquer tipo de crença doutrinária e religiosa do planeta Terra. Isto não é uma lei, nem muito menos uma ordem. Entretanto, meu amigo, é apenas uma objetividade de fé e um admodestamento de crença. Da mesma forma, não é uma lei nem uma ordem o nascer de Maria não ter na sua exclusividade unitária de ser humano psíquico algo a louvar, alguma coisa para fortalecer o que crê, ou um objetivo para que ele se eleve e eleve-se a status de evolução espiritual mais significativos com sua própria paz interior. A única regra que de uma forma científica se incrusta dentro de cada um é amar. O único caminho é o amor. E tanto o amar e o amor pode transpassar folhas de livros, assim como o Evangelho, o Alcorão ou a Bíblia. Entretanto, a convivência é a grande faculdade. A autoinfluência do mergulho da reforma íntima é o mestrado e o doutorado, uno para consigo só. Alguns espíritos, mediante a sua escala de evolução, necessitarão os processos do Alcorão, e assim todos os moldes, não menos sofisticados de regras, imposições, funcionalidades, que está tatuado nas folhas do Alcorão, como uma verdade e uma realidade a ser seguida, com fé, adoração e crença. Outros terão a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia, como um livro de grande revelação e verdade. E entre esses outros, muitos terão apenas como válido e muito mais charmoso mediante a adrenalina e o cortisol que se fustiga dentro do corpo quando lê Levítico, ou Reis, ou Êxodo. A cada um é dado conforme as suas obras, principalmente nutridas. Esses mesmos, alguns, vão se inclinar ao Evangelho, ao Novo Testamento, aonde como chave hermenêutica o Cristo, o Jesus, será a palavra corporificada do amor. E seus ensinamentos será a fluidez de como o homem, por si mesmo, mediante a amar a Deus na sua intimidade em si só, aprenderá a amar de uma forma genuína. Eis alguns níveis de escala de entendimento e compreensão. Entretanto, com o passar das eras, assim vão se acomodando olhares e objetivos, tendências e declínios mediante as ideologias que vão criando formas, umas pontiagudas e outras em curvas ou sinuetas, perante aquilo que se apresenta a alguns como divino. Entretanto, se forja o mesmo divino nas consequências da carência e da ansiedade na intimidade daquele que, ou por maioridade e maturação, ou por infantilidade e vazio existencial, vai dando ao divino louvores moldados pelo seu sagrado. E assim, a raça humana vai se moldando e vai se agembrando e se ajeitando cada vez mais nos seus conjuntos conscienciais, aonde vão se acumulando as egrégoras de verdade.
as egrégoras de realidade, mediante as fórmulas, algumas mágicas e outras científicas, outras teosóficas, mas ainda raras, amorosas no crivo fraterno em nome da vida. Logo ali se estende a doutrina dos espíritos, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, não se faz a mesma diferente do Alcorão, nem muito menos mais despontada de que a Bíblia. Porque o conceito de Deus pode transpassar sutilmente entre as letras, mediante ao tatuar em dados livros sagrados e, por que não dizer, abençoados. Porém, não é a forma que você entende, mas é o agembrar íntimo na sua mais interioridade e profunda convicção é que há de mudar a expressão de vida existencial por você. Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, ou na Bíblia, ou no Alcorão, ou seja sem nenhum deles, você pode meditar olhando o mar. Você pode aprender o Evangelho com convívio com os animais. Você pode ter mensagens relevantes e extraordinárias aprendendo a respeitar a vida da Mãe Natureza. Você pode sim ser muito mais do que um mestrado e um doutorado na área da espiritualização quando você aprende de uma forma muito discreta, mas não mesmo concreta, em se amar por si só. Isso, repito, pode até mesmo ter a serventia de caber e assim ser tatuado em letras, em papéis, por livros que vocês consagram como divinos. Entretanto, nada como o convívio e a reforma interior para despertar Deus em cada um de nós. Esta é a boa nova. Esta é a revelação. Não existe nenhuma religião totalmente correta. Por mais que todos os caminhos podem se fazer certos ou errados, independente assim forma e modo e maneira da interpretação de como o andarilho assim se faz com a coluna ereta e a cabeça em pé. Ou aos arrastos, aos zancos e lavancos, mediante aos declínios da sua ansiedade e, por que não dizer, da sua inferioridade, de mesmice, vitimismo, posse, vaidade, orgulho e egoísmo. A cada um é dado, obviamente, conforme não somente as suas obras expressadas, mas principalmente as suas obras nutridas. Então, a grande revelação dos Espíritos para a humanidade transpassa qualquer livro escrito que possa estar existindo em qualquer era. Mas a interpretação do Espírito em verdade, que é atemporal e muito mais do que eterno, é como você interpretará as beneficências encrasuradas no seu benemérito de ser fruto da vida, essência do eterno, e por que não dizer centelha de Deus? À vontade, rapaz.